Olá, boa tarde. O Alterosa Alerta está no ar hoje comigo, Etel Correia. Eu te agradeço pela companhia, mas quero falar também com a nossa bancada. Bancada, boa tarde. Boa tarde, Etel. Prazer falar com você. Olha, eu passei por aqui só para comentar esse fora que o Gão levou. Isso aposto que é unanimidade aí entre a bancada, né? Porque falar de time não é, mas que ele levou fora, levou, né? Você viu, né, Etel, que ela não acreditou que ele estava fazendo aquela bobagem, né? Pra Minas Gerais inteira, né? Qual é o nome dela? Pra Minas Gerais inteira, né, Toledo? Ô, Etel, você que é uma jornalista experiente, né? Rainha das entrevistas também nas ruas. Essa forma de entrevistar as pessoas assim, isso é o quê? Pra forçar? Eu acho que é assédio. Eu acho que é assédio, mas deixa a bola abaixo, porque isso pode dar problema. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Na loteria de hoje, da Galo ou da Chapecoense? Da Maravilha. Chapecoense. O Itiborá hoje vai brilhar em Chapecó. Eu sabia que aí não tinha unanimidade. Então, amanhã a gente confere. Um beijo pra vocês, que agora eu vou com o Alterosa Alerta. Tchau, bancada. E é isso aí, agora então nós vamos de Alterosa Alerta no ar, chegando com todos os destaques dessa quarta-feira. Gente, um dia que não tá nada fácil não. Olha, a semana começou pesada aqui em BH. Ela começou com histórias de crimes envolvendo policiais, gente que a gente quer e acredita que faz uma boa segurança, que trabalha pela segurança pública, mas que também erra. E nós vamos falar aqui no programa de hoje da morte de uma secretária. Ela era secretária de um vereador e foi assassinada dentro da Câmara Municipal de Contagem. Você vê aí algumas imagens. Pelo menos 4 disparos foram feitos pelo ex-marido dela. O crime foi na manhã de hoje e daqui a pouquinho eu te mostro todos os detalhes dessa barbaridade que aconteceu bem pertinho da gente no município de Contagem. Você vai ver também que uma mulher deu à luz hoje de manhã dentro de uma viatura. É isso mesmo. Já já eu mostro essa alegria, essa história emocionante que aconteceu, porque a gente tem que contrabalançar. Tem que contrabalançar, porque a coisa tá pesada, Então aí eu quero te contar essa história, que é uma história feliz de nascimento, quando se fala tanto em morte, né? Mas eu vou ter que começar a edição de hoje falando em morte. Na tarde passada, você conferiu comigo, eu trouxe aqui no Alterosa Alerta, estava na rua e trouxe aqui para você a história de um triplo homicídio seguido da morte de um policial que se matou lá em Santa Luzia. Uma história triste que a gente não gostaria de trazer, mas que nós trouxemos aqui com vários detalhes. Pois é, eu estive agora cedo no velório dessas 3 mulheres que foram mortas, mãe e 2 filhas. Os corpos já foram enterrados agora no final da manhã em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. A motivação do crime, gente, desse triplo homicídio seguido da morte, do suicídio do policial, foi vingança, de acordo com as apurações iniciais da polícia. Eu trago os detalhes para você do velório e também dos desdobramentos aqui na tela do Alerta. No velório de mãe e filhas, desespero da única integrante que sobrou da família. Ana Carolina era a filha mais velha de Luciana Carolina Petronilho. Amigos e parentes das vítimas estão revoltados com o crime cometido por um policial civil. A família está indignada, né, pela forma como ele foi liberado. A gente não sabe o que aconteceu. O que a gente pede é cobrança da justiça, né? Porque é um caso que é lamentável, muito lamentável. Luciana, de 40 anos, Natália, de 18 e Vitória, de 15, foram mortas a tiros na sacada da casa onde moravam em Santa Luzia. O policial Paulo José de Oliveira invadiu o local de madrugada armado. O crime seria uma vingança. Paulo havia recebido a notícia de que foi condenado a 31 anos de prisão pelo crime de estupro contra as 2 filhas mais jovens de Luciana. Paulo estava preso desde julho de 2017 aqui na Casa de Custódia da Polícia Civil. Ainda não se sabe como ele teve acesso à rua, já que o local é vigiado por agentes e tem câmeras de segurança do lado de fora e também nos fundos. Há uma suspeita de que ele tenha saído daqui e ido direto para a casa dele, que também ficava em Santa Luzia. Lá ele pegou, além de uma arma, 2 facas e um alicate
que foram encontrados no corpo do policial, depois que a perícia fez os exames. Agora, as perguntas são muitas e faltam respostas. Como ele conseguiu escapar da casa com vigilância? Será que não há contagem de presos? Ninguém deu falta dele? A Corregedoria diz que vai investigar se houve facilitação na fuga. A Casa de Custódia foi criada para receber policiais que respondem a processos na Justiça. Segundo a Polícia Civil, essa foi a primeira fuga em 11 anos. Aqui também estão presos que ficaram conhecidos pela atrocidade de alguns crimes, entre eles Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, condenado pelo envolvimento na morte de Elisa Samúdio, e o ex-delegado Geraldo Toledo, acusado de matar a ex-namorada, na época com 17 anos. Este advogado diz que o local está superlotado e não cumpre mais a função que deveria. A casa ela tem uma previsão de 42 vagas, né? E hoje ela está com uma superlotação que ultrapassa 100 acautelados lá, algo em torno de 113. Nós não temos elementos para afirmar em que circunstâncias o fato ocorreu. Certo é que isso vai ser objeto de investigação, acredito que tanto pela Corregedoria de Polícia Civil quanto pela Corregedoria da SEDES, né, que cuida da segurança penitenciária no Estado. Olha, são duas situações. Eu estive ontem, como eu acabei de dizer aqui, você acompanhou com a gente ontem, no local do crime, as pessoas muito abaladas, revoltadas com a situação que aconteceu naquele local. E a situação da casa de custódia de onde esse policial fugiu. Nós trouxemos a informação de que ele estava preso desde 2017, quando então foi descoberto o crime de estupro. Ele era investigado, houve um mandado de prisão preventiva contra ele, portanto ele estava preso aguardando o julgamento. A informação que a gente teve é de que a sentença saiu então na semana passada, ele recebeu essa informação do advogado na segunda-feira, provavelmente, de acordo com informações de fontes da TV Alterosa. E após receber essa informação de que a condenação seria em torno de 31 anos, esse homem, então, desequilibrado ou mais desequilibrado, porque quem comete estupro, para mim, já é desequilibrado, mas mais desequilibrado, ele, então, resolve fugir da casa de custódia e dar cabo da própria vida, além de matar 3 mulheres inocentes. Agora, eu te pergunto, como ele fugiu de lá? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Essa foi a pergunta que eu mais escutei no velório. Esse foi o apelo da família e dos parentes. Nos ajudem a descobrir o que aconteceu. Nos ajudem a descobrir por que um homem que estava condenado e saiu, de repente, saiu após a condenação. Nós mostramos aí, você viu, a muros altos, a câmeras de segurança. Nós estivemos, inclusive, nos fundos lá da casa de custódia, já que a suspeita é que ele tenha fugido pelos fundos, e conversamos com moradores que não viram nada, que escutaram algum barulho, mas não viram nada. Você vê aí a imagem dos fundos, a moradores, ninguém viu nada. Então, algo de muito estranho aconteceu na casa de custódia para que esse homem perigoso voltasse às ruas e cometesse esse triplo homicídio, acontecesse essa tragédia. Agora, o segundo ponto que eu quero trazer. A casa de custódia foi criada para que esses policiais envolvidos em situações de crime fossem preservados de situações que ameaçassem a vida deles. Hoje a gente sabe, os presos condenados, ou muitos dos presos policiais condenados, eles são levados para penitenciárias e ficam naquilo que nós chamamos de presos do seguro. Há alas que são reservadas a esses policiais, agentes de segurança envolvidos em situações de crime e que já foram condenados. Essa é a informação que a gente tem. Porém, causa-me espanto que nós tenhamos um Marcos Aparecido dos Santos, que é condenado aí na casa de custódia, o Geraldo Toledo, que é condenado. O que me foi dito é que ainda há recursos e que por isso eles estão na casa de custódia. Ok, há recursos e nós entendemos que o policial também tem que ter a vida preservada, mesmo que tenha cometido um crime, que ele tenha que cumprir a sua pena, mas tem que ter segurança. Foi a primeira fuga, de acordo com informações da Polícia Civil. A primeira fuga em 11 anos. Não deveria ter nenhuma. Não deveria ter nenhuma. Se fosse uma fuga sem morte, nós poderíamos até aliviar
mas foi uma fuga que gerou um triplo homicídio. E ele ainda acabou dando cabo da sua vida. O que quer dizer? Nem vai pagar pelo que ele fez. Pelo menos não nessa vida. Então a gente pede aqui o que a Corregedoria e a Polícia Civil prometem. A apuração dos fatos. Que se houve facilitação, sejam punidos aqueles que facilitaram. E se não houve, que essa casa então seja reformada, porque deve ter um buraco enorme numa parede que ninguém viu, para que esse homem fugisse sem que a vigilância capturasse pelo menos imagens dele. A Corregedoria está apurando. Informações que eu tenho, esse policial ocupava uma das celas coletivas da casa do policial civil, porque lá há celas individuais e coletivas. Então, os presos dessa cela poderão prestar as informações necessárias, não é mesmo? A gente aguarda e a família também aguarda respostas para essa tragédia. Vão a julgamento, gente, os 3 homens acusados de envolvimento na morte de uma jovem que combinou carona pelo WhatsApp. Você deve se lembrar dessa história, nós trouxemos aqui também no Alterosa Alerta. O crime aconteceu em novembro de 2017. Olha, os 3 suspeitos estão sendo ouvidos agora durante a audiência de instrução e julgamento. Você vê aí as imagens da chegada deles. Kelly Cadamuro, de 22 anos, foi assassinada depois de combinar uma carona em um grupo de WhatsApp para ir de Rio Preto, em São Paulo, para Itapajipe, em Minas Gerais. As imagens que eu mostrei são de arquivo, não são de agora, tá? Tô me corrigindo aqui. Jonathan Pereira do Prado foi indiciado pelos crimes de latrocínio, estupro e ocultação de cadáver. Vander Luiz Cunha e Daniel Teodoro da Silva respondem por receptação, uma vez que, segundo as investigações, eles teriam comprado os objetos roubados da vítima. O acusado teria combinado uma carona com a jovem e, no caminho, pediu que ela encostasse o carro. Depois disso, eles teriam entrado em luta corporal, já que a Kelly não admitia a situação, e ela foi morta enforcada. A polícia primeiro encontrou o carro abandonado, sem as 4 rodas, sem o rádio também, sem o estepe. E logo depois o corpo dela foi encontrado em um córrego entre Itapajipe e Frutal, no Triângulo Mineiro. Depois da prisão, Jonathan confessou o assassinato e disse que entrou no grupo já com a intenção de cometer o crime. A audiência acontece em Frutal, no Triângulo Mineiro, onde Jonathan está preso. A gente espera que justiça seja feita e que ele também seja condenado por essa atrocidade. Acho que todo mundo, não tem quem não queira ver esse homem condenado. Acho que até a família, sabendo do que ele fez, torce para que ele seja condenado, né? Que justiça seja feita. Agora eu vou te falar uma coisa. Parece que o mundo está acabando. Parece que o mundo está acabando. A gente tem que ter esperança que não. Mas olha essa história que eu vou te contar, gente. Um filho mandou matar o próprio pai. Sabe por quê? Porque, segundo ele, o pai não ajudava financeiramente. É mole. Roda. O assassino estava dentro desta lanchonete e o carro da vítima estava estacionado bem em frente. No momento em que o empresário José Wellington de Mergulhão, de 59 anos, chegou no veículo, o homem se aproximou, pediu para ele baixar o vidro e atirou contra ele na cabeça. Pelas imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais da rua, dá para ver o momento em que ele se aproxima do carro e, em seguida, ele fugindo. A esposa da vítima fica desesperada e muita gente começa a chegar no local. José Wellington chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Pouco tempo depois, após uma perseguição, a polícia prendeu o assassino e o crime foi desvendado. Alain Pereira da Silva, de 26 anos, estava fugindo com o comparsa e mandante do crime, o próprio filho da vítima. De acordo com informações da polícia, o filho confessou aqui na delegacia que teria planejado a morte do próprio pai. Ele disse que por conta de desavenças familiares, ele teria ido passar um tempo em São Paulo para tentar uma vida melhor. Só que não deu certo e, ao voltar à cidade, ele procurou o pai pedindo ajuda, só que ele teria se negado. Então ele ficou com raiva e contratou um amigo de infância para assassinar o pai. Wellington de Lima Mergulhão, de 29 anos, ficou dentro do carro em uma rua paralela, esperando Alain executar o pai para fugir. Os dois foram autuados por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. É uma história que não dá para acreditar. Um filho que manda matar o pai, e manda matar o pai porque ele não conseguiu ganhar a vida honestamente e ele queria vida boa.
vida boa, né? Porque se ele matou o pai, porque o pai não o ajudava financeiramente, ora, se é uma pessoa que tem problemas com uma deficiência, problemas de alguma ordem em que ele necessita de uma ajuda, ele tem que solicitar ajuda. Não recebeu a ajuda, isso não é motivo para se matar ninguém, muito menos o seu pai. Eu vou pedir para colocar na tela a imagem, isso aí, você está vendo imagens do momento do crime, você está vendo essas imagens, são chocantes, chocantes. O crime acontece, o homem corre, a população toda aí ao redor e ele, felizmente, né, estão os dois em cana, o filho e o amigo, né? Agora, que amigo, né? Amigo da onça, porque o amigo que ajuda o outro a cometer um crime, ele, na verdade, não sabe o que significa ser amigo. Porque o que ele deveria fazer era ter tirado da cabeça desse jovem o intuito de matar alguém, sobretudo o pai dele, né? O pai dele. Então, a justiça aí deve ser feita, porque os dois já estão presos, a gente espera que os dois paguem por isso, mas nada vai trazer a vida de volta a esse homem, né? Um homem que morreu inocentemente porque o filho queria vida boa. É duro, gente, é muito duro. Vamos que vamos. Um garoto de 10 anos morreu afogado em um lago de Boa Esperança, no sul de Minas. Ele nadava com a irmã, gente, fora de um local permitido. Roda. O menino estava nadando com a irmã nesta região do Lago de Boa Esperança, quando se afundou. A menina de apenas 15 anos começou a gritar por socorro e o corpo de bombeiros foi acionado para procurar a vítima, que estava submersa. Rapidamente cheguei ao local e de imediato já iniciei os mergulhos livres, né, que é aquele mergulho sem equipamento. Os militares encontraram o garoto e retiraram ele da água. Os bombeiros primeiro tentaram reanimar a vítima. Retiramos ele do fundo, trouxemos ele para a superfície e deitamos ele na grama e começamos os procedimentos de ressuscitação e os procedimentos de prática. Depois levaram o menino até o hospital de Boa Esperança. O médico e os militares tentaram salvar o garoto, mas já era tarde demais. Onde ele ficou mais ou menos 1 hora aí ainda, recebendo esses procedimentos médicos também. Mas infelizmente, né, após tanto esforço de todo o pessoal, devido provavelmente ao tempo que demorou para acionar, né, o bombeiro, ele veio a óbito. Ali já tem o local ali que já tem a demarcação onde o pessoal nada. E o pessoal, às vezes, eles preferem nadar fora da demarcação. E o que acontece é isso daí. Porque é um local onde tem muito buraco. É um lugar fundo, entendeu? E o pessoal esquece das orientações, que já tem a área demarcada e acontece esse fato aí. Então vamos lá, gente. Como disse o bombeiro aí, represa, lagoa, piscina que seja e até o mar. Tem demarcações que os bombeiros colocam. É claro que se você vai para uma área de cachoeira, você não vai encontrar isso não. Então, você tem que ficar atento àquilo que é orientado. E é orientado não só na televisão, como na escola, como dentro de casa. Você tem que ficar na área permitida. Não sabe nadar? Fica na beirada. Sabe nadar? Mesmo assim, preserve a sua vida e observe o local onde você está entrando. Uma criança perdeu a vida aí com 10 anos, quer dizer, tinha uma vida pela frente, tem uma família chorando e é algo que não se pode cobrar de ninguém, porque aí houve realmente um descuido de alguém que estava cuidando dele, né? E que com certeza é o que está se sentindo pior nesse momento, né? Assim não dá, temos que cuidar dessa segurança, né? Ele estava na margem, informação que foi trazida no VT, né? Havia um buraco, o buraco puxou ele, mas quer dizer, ele estava num local onde não era permitido nada. Ele estava fora da área permitida. Então, esse menino, ele se arriscou, né? E acabou tendo a vida ceifada, né? Tão precocemente, né? Os sentimentos nossos, a família. E agora, para a gente quebrar um pouco isso aqui, que está pesado hoje, né? É muita tragédia, é muita morte. Vamos falar de uma história feliz agora, sabe? Vamos falar de uma história feliz para a gente dar uma relaxada. Olha só. Uma mulher deu à luz e foi hoje de manhã, agora cedo, dentro de uma viatura do batalhão de trânsito na barragem da Pampulha. Roda as imagens aí. Olha, segundo informações da Polícia Militar, os militares foram acionados para fazer uma escolta. Mas aí, essa mãe aí entrou em trabalho de parto. E o parto foi feito com o auxílio do Cabo Alves, você vê as imagens. O SAMU foi acionado, a mãe e a criança já foram levados para o John Beres, mas o parto foi feito aí por esse militar,
Você viu aí, olha o cuidado dele, né? O bebê recém-nascido, ele acalmando a mãe, conversando com a mãe lá. Essas imagens chegaram pra gente aqui e logo, logo eu falei, não, temos que dar essas imagens, porque notícia boa também tem que ser dada. Olha aí, o bebê já nos braços do pessoal do SAMU e o cabo acompanhando tudo ali com todo carinho. A mãe e o bebê, repito, foram conduzidos para o hospital. Olha o sorriso dele, olha a alegria dele. Não é médico, mas foi treinado, fez um parto e é uma alegria para a gente também dar essa notícia aqui, né? Então, parabéns ao policial militar. Que bom que a criança está bem, que bom que a mãe está bem também. Vou pedir até uma salva de palmas para esse policial militar. Tá? Uma salva de palmas para ele, que ele merece. Felicidades a essa criança. Câmeras de segurança flagraram 2 mulheres furtando camisetas em uma loja de Cariacica, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. Roda. Veja que as 2 mulheres fingem escolher algumas peças enquanto aguardam o vendedor se afastar. Logo depois, uma delas pega camisetas para dificultar a visão dos funcionários. A comparsa aproveita a distração e coloca diversas peças em uma sacola. A dupla disfarça quando um funcionário passa e logo depois pega mais camisetas. O prejuízo foi de R$ 1.200. As criminosas ainda não foram presas. São as famosas caras de pau, né? As mulheres entram como se fossem comprar e uma oculta a outra para poder roubar. Olha só, olha lá as imagens. Elas estão lá no corredor, estão mexendo como se fossem comprar. Uma fica lá ocultando mesmo a imagem da outra, tentando ocultar, enquanto ela vai tirando as coisas do cabide e vai guardando lá, vai escondendo, para que depois elas possam furtar, né? Foram flagradas por essas câmeras de segurança e apesar de ainda não terem sido presas, olha, muito facilmente serão, porque a imagem é muito clara e as pessoas vão reconhecer na rua, né? É muita cara de pau, né, gente? É muita cara de pau. Vamos que vamos, vamos que vamos. Agora vamos de perseguição. Uma perseguição policial terminou um grave acidente de trânsito no ABC Paulista. Tudo, gente, foi registrado por câmeras de segurança. Veja. Veja o momento em que o carro conduzido pelo suspeito passa em alta velocidade na contramão. Logo atrás, surgem 2 viaturas. De outro ângulo, a imagem é mais impressionante. Um motociclista não consegue desviar do veículo em fuga e é atingido em cheio. Repare que o piloto é arremessado e dá 2 cambalhotas no ar antes de cair no asfalto. Além da moto, o criminoso bateu contra outros 2 automóveis e, sem ter como escapar, saiu do carro com as mãos para o alto e se entregou à PM. Tudo isso aconteceu na Avenida Pereira Barreto, uma das principais vias de Santo André, no final da tarde desta terça-feira. O homem responsável pelo acidente é suspeito de realizar diversos assaltos na cidade. O piloto da motocicleta foi encaminhado para um hospital da região e, felizmente, não corre risco de morrer. Que pancada! Você viu que pancada? Coloca aqui nas imagens pra gente mostrar de novo que pancada. Olha lá, o carro entra na contramão, olha só, na contramão. E agora, olha só o momento da batida. Você vai ver o momento da batida. Que pancada foi essa? Olha lá, olha lá. As imagens são fortíssimas, fortíssimas. Olha lá, tem que ter cuidado. Ainda bem que era bandido, né? Ainda bem que era bandido, né? Se fosse inocente, a gente ia ficar preocupado. Ainda bem que era bandido. Agora, pancada foi forte, viu? Olha, eu volto daqui a pouquinho com mais destaques. Você não saia daí, me aguarda, viu? Vou tomar uma aguinha e já volto com fôlego novo. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois é só acessar e inserir os seus dados. Pronto, a via digital do seu título de eleitor está aqui.
Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. De volta com a Alterosa Alerta, agora para todo o estado. Boa tarde para você do interior de Minas. Boa tarde para você que já estava com a gente de novo. Olha, obrigada pela companhia, viu? Obrigada por nos ajudar a fazer o Alterosa Alerta. Mas eu tenho que trazer para você agora a notícia que eu prometi no início do programa. Eu disse assim, que infelizmente essa semana está sendo pesada por causa dos crimes envolvendo agentes de segurança pública, né? Policiais, e que a gente não gostaria de falar disso, mas que infelizmente mais um crime havia acontecido. Eu disse isso aqui no início do programa e agora eu vou te mostrar os detalhes dessa história. Veja só, a secretária de um vereador foi morta dentro da Câmara Municipal de Contagem, aqui na região metropolitana. Pelo menos quatro disparos foram feitos pelo ex-marido dela. O crime aconteceu nessa manhã e a repórter Andresa Gichevski acompanhou. Veja aqui na tela do alerta. A todo momento chegavam amigos, parentes e policiais na porta da Câmara Municipal de Contagem. De acordo com as primeiras informações, o escrivão da Polícia Civil, Cláudio Roberto Weikert Passos, não aceitou o fim do relacionamento com Ludmila Leandro Braga. Ela era secretária e trabalhava no gabinete do vereador Gerson Braga Maia, conhecido como Cachicó, que é sogro do prefeito de Contagem, Alex de Freitas. De acordo com informações, o escrivão veio até a Câmara de Contagem. Na portaria fez todo o registro, inclusive mostrando documentos de identidade. Entrou e já no gabinete disparou 4 vezes contra Ludmila. Depois deu um tiro no rosto. Ele foi socorrido e levado para um hospital. Ela morreu na hora. Segundo informações, na portaria há um detector de metal que está em processo de instalação. Amigos estavam em choque e afirmaram que a vítima já estava tendo problemas com o civil. Chocada também, como creio, toda a população. Eu acho que nós precisamos encontrar caminho para que essa violência, é mais um feminicídio, inclusive, que essa violência cesse. A perícia recolheu cápsulas, a arma e pertences que podem ajudar na investigação. É mais uma tragédia, né? Nós começamos o programa de hoje falando sobre o velório e enterro dos corpos das mãe e filhas mortas em Santa Luzia e agora trazemos mais essa imagem chocante, que é a imagem dessa morte dentro da Câmara Municipal de Contagem. Aliás, eu vou te contar uma coisa, as imagens chocantes que eu estou falando nem foram mostradas, mas nós temos. Nós temos, mas nem foram mostradas porque elas são pesadas para colocar nesse momento, né? Imagens de dentro da Câmara lá, fotos que foram tiradas, né? E que mostrariam para você o momento, a cena logo depois desse crime que aconteceu então dentro da Câmara Municipal de Contagem, mas nós preferimos não exibir. Agora, nesse momento, a reflexão que a gente faz é uma reflexão muito séria, porque nós tivemos ontem, então, um policial civil que sai de dentro da casa de custódia da polícia e assassina 3 mulheres. Hoje nós temos um outro policial civil que assassina a ex-mulher porque não aceitava o fim de um relacionamento e atira contra si mesmo, esse ainda internado. É um momento de refletir. É um momento de refletir porque as informações que a gente tem são de que muitos policiais, civis e militares passam por problemas sérios, psiquiátricos, psicológicos. Se passam por problemas, tem que ter tratamento. E não estou dizendo que é o caso desses 2 homens que tenham cometido os crimes por isso. Porém, temos informações que tanto o escrivão faz tratamento, psiquiátrico, como o Paulo José, que assassinou as 3 mulheres, fazia antes de ser detido, antes de ser preso e levado para a casa de custódia, e o tratamento dele foi interrompido enquanto ele estava lá. Agora, pergunto eu, apesar
as medidas já estarem sendo tomadas para investigar esse crime aí, de acordo com nota da Polícia Civil, o crime aconteceu e aí a gente pergunta assim, se tem problema psiquiátrico ou psicológico, não deveria estar afastado das funções longe de uma arma? A arma dele não deveria ser tomada enquanto ele se trata? Porque ele se torna um perigo para a sociedade e para si mesmo. É o que a gente está vendo aí nos jornais, é o que você está vendo aqui na cobertura da TV Alterosa. 2 dias seguidos, 2 crimes envolvendo policiais, esses civis, mas nós já trouxemos aqui ano passado vários envolvendo outros militares também. Então, é o momento de refletir. Esses exames que são feitos durante o processo em que probatório, quando a pessoa passa no concurso, se são detectados problemas, eles têm que ser tratados desde então. E se os problemas vieram depois em decorrência do estresse da profissão, em decorrência do dia a dia, em decorrência do que for, de problemas pessoais, eles têm que ser monitorados. Isso está acontecendo? Está acontecendo? Olha, a informação que a gente tem... A informação que a gente tem que chega agora é que esse homem, o escrivão, ele foi socorrido de helicóptero, nem isso, produção. Foi socorrido de helicóptero, levado até a Prefeitura de Contagem e de lá, então, o Arcanjo 3 da Polícia Militar foi que o socorreu e o transferiu para o Hospital João 23, que é referência nesses casos, e onde ele está internado nesse momento, um homem que então cometeu esse ato impensado aí. Então, é um caso a se pensar e olha, nós aqui na TV Alterosa estamos pensando muito a respeito disso. Eu espero que as nossas autoridades também estejam pensando. Há que se fazer alguma coisa, há que se tratar essas pessoas, que se monitorar e principalmente há que se tirar as armas de quem não tem condições de estar com elas. Não é isso? Muito bem, a Justiça condenou, gente, políticos e servidores públicos da Câmara de Guatama, na região oeste do estado. Eles foram denunciados pelo Ministério Público depois da Operação Casa dos Espíritos, que investigava a nomeação de servidores fantasma que recebiam sem trabalhar. É isso mesmo, servidores fantasma, ainda existe isso? Infelizmente existe. Roda o VT. Ao todo, 14 pessoas foram condenadas, incluindo os vereadores Erivelto Ferreira Pedrosa, que era presidente da Câmara, Paulo Lamounier, Hélio dos Reis Pinto e Olemar Coutinho, o ex-vereador Genilson Basílio do Vale, os assessores Irondel Lopes de Camargos e Rafaela Alves Goulart, e os contadores Neylor Aparecido de Faria e Michele Mara Frazão Reis. Segundo a denúncia do Ministério Público, eles eram acusados de participar de um esquema de contratação de servidores fantasmas, que recebiam sem trabalhar, e foram alvo da Operação Casa dos Espíritos, em outubro do ano passado. Computadores, celulares e documentos foram apreendidos durante a operação, após 4 meses de investigação. Descobrimos casos de taxistas que não prestaram serviços e provavelmente talvez nem receberam. Isso ainda nós estamos investigando, mas o fato é de que consta o empenho, o pagamento e comprovamos que o serviço não foi prestado, além de outros que também teriam prestado serviço, como limpeza de caixa d'água, que não foram prestados também, mas foram empenhados e também divididos entre os servidores da Câmara. Também era investigada a suspeita de compra irregular de alimentos, produtos de limpeza e combustível. O veículo oficial da Câmara, ele sofreu um acidente em uma viagem que comprovadamente já, pelo menos na visão do Ministério Público, era para fins particulares, por um determinado vereador, que foi afastado do cargo, inclusive. Mesmo tendo se acidentado para fins particulares, a Câmara que arcou com os valores para o conserto, e ele chegou a ficar meses parado em Arcos. Nesse período todo de meses, até os dias de hoje, esses abastecimentos continuaram sendo feitos como se o veículo estivesse em regular funcionamento. Além das condenações à prisão, os políticos e os servidores da Câmara foram sentenciados a perder os cargos e mandatos. Olha, gente, a Câmara de Vereadores de Guatama não quis pronunciar, ninguém quis falar, mas ninguém no setor jurídico
quis comentar essa decisão da Justiça. Nós também entramos em contato com o advogado do ex-presidente da Câmara, o Erivelto Ferreira Pedrosa, que informou que vai recorrer da decisão da Justiça. Então, por enquanto, o Erivelto continua em liberdade. Agora, eu vou comentar uma coisa com você. A Operação Casa dos Espíritos, Casa dos Espíritos, né? Porque o pessoal aí é fantasma e recebia dinheiro. Agora, os espíritos mesmo, quem morreu, não recebe dinheiro de ninguém, não prejudica ninguém. E esse pessoal aí, se for comprovado realmente, está prejudicando muita gente. Porque está desviando dinheiro que deveria ser usado no serviço público, no atendimento às pessoas, na melhoria da vida das pessoas. Então, tomara que essa operação chegue a cabo e que eles, se realmente forem culpados, comprovado isso, que eles sejam punidos, né? Além de perderem o cargo público, podia existir aquela coisa de devolver o dinheiro, né? Eu acho que todo mundo quer é que político corrupto perca o dinheiro que ele levou, é a casa que ele comprou com dinheiro que ele não tinha, não é verdade? Com dinheiro que ele roubou, porque só prender não adianta não, tem que tomar tudo deles e devolver para os cofres públicos. 2 bandidos foram presos pela Polícia Militar após roubarem uma farmácia. A vítima reconheceu um dos criminosos e disse que ela frequentava o comércio sempre. As imagens do circuito interno mostram o momento em que um dos suspeitos aponta a arma de fogo para a dona da farmácia. Ele empurra a mulher para o fundo da loja. O comparsa entra logo depois, passando para o outro lado do caixa e retira o dinheiro. Eles levaram R$ 1.100. Os homens de 30 e 20 anos foram presos em flagrante pela Polícia Militar. Verificando as filmagens e conversando com as vítimas e pessoas que estavam no local, nós identificamos como suspeito um dos autores na Rua das Flores. Deslocamos rapidamente, fizemos o cerco à residência, conseguimos abordar esse suspeito e fazer a prisão dele em flagrante. O suspeito negou a autoria do crime, no entanto, ele indicou outras 2 pessoas como suspeitos ou como autores do crime. Rapidamente, nós então fizemos diligências na rua Ítalo Marione, onde as guarnições lograram êxito em localizar um segundo suspeito e efetuar também a prisão dele em flagrante delito. De acordo com o boletim de ocorrência, a proprietária do local teria reconhecido os suspeitos a partir de um tênis e de uma bermuda. Segundo ela, ele frequentava a farmácia com essas roupas. Os 2 têm passagem pela polícia, mas um desses autores, o de 30 anos, ele tem várias citações históricas de ocorrências de crimes contra o patrimônio no bairro Grama e em torno. E haja vista aí que depende das investigações ainda da Polícia Civil esses crimes, mas nos históricos dos réis ele foi citado como suspeito de cometer vários desses crimes contra o patrimônio, causando intranquilidade à população do bairro Grama e em torno. Agora eu vou te falar, parabéns, a polícia pegou esses ladrões aí, né? Agora são ladrões vacilões, né? Tinham que ser presos mesmo, ladrões vacilões. Ladrão bom é assim, veste a mesma roupa que vai lá como cliente passear e depois vai roubar com ela. Ladrão bom é assim, faça isso sempre, porque aí sempre que você for roubar, vá sempre com a mesma roupa, porque se você for roubar, você vai ser identificado. É um ladrão vacilão. Agora, eu quero lembrar aqui que muitas vezes a gente critica, fala, tem que investir em segurança, tem que investir em câmera, tem que investir em cerca, em muro, sendo que tem polícia militar. A gente está vendo aí que vale a pena investir, porque a gente sabe que não dá para ter um policial na porta de cada um. Então aí a gente está vendo que pelo menos em alguns casos as câmeras de segurança, as imagens replicadas tanto no local quanto na imprensa, elas ajudam sim a se chegar a criminosos que acabam presos, né? E que de acordo com a justiça aí, né? Se a justiça for realmente cumprida, vão pagar pelo que fizeram. Os 2 estão na cana aí, né? Parabéns à polícia e que bom que eles são ladrões vacilões, né? No Rio de Janeiro, gente, um bandido foi preso fabricando dinheiro dentro de casa, pode? O criminoso, conhecido como Pelé das Fake, vendia notas falsas e enviava pelo correio. Era delivery mesmo. Então tá, roda. Jonathan Oliveira Rosa foi preso em flagrante com 250 cédulas de papel moeda falsificadas. Ele fazia propaganda das notas na Deep Web, uma rede clandestina bastante utilizada por criminosos. Nela, o bandido se gabava das suas habilidades e da suposta perfeição do dinheiro. Olha o 100 lá embaixo.
material de primeira. Era também pela rede que ele comercializava as falsificações. Cada cédula era repassada pela metade do valor, ou seja, uma de R$100 era vendida por 50. Várias notas vendidas pelo falsificador podem estar circulando sem gerar suspeita. Delícia, hein? Delícia. Vem que vem. Quem for fechar, fala logo, que vai hoje. Pois é, né? Brincou, fez fake lá na rede social e acabou preso. Agora, você viu, eu vou te contar um negócio, ladrão tem uma criatividade, né? Aí ele faz a nota de 100, vende por 50, devia fazer uma liquidação também de vez em quando, né? 3 por sei lá quanto, né? Mas tá aí, ó, tá com a carinha estampada no vídeo agora, tá preso, independente das brincadeiras que fez no Facebook e vai pagar pelo que cometeu. Agora, tomara que as pessoas que estiverem com essa nota e sabendo que são falsas, que elas também sejam encontradas, porque aquele que compartilha de um crime, ele também é criminoso do mesmo jeito. Então, se você adquiriu notas falsas e está passando para frente, você é tão criminoso quanto ele que brincava nas redes sociais. E a nota falsa, ela é passível de ser reconhecida, você sabe disso. A gente treinada, inclusive nos comércios, para reconhecer. Te reconhece lá, te chama a polícia sem que você perceba e você tá na cana também. É esse bonitinho aí, agora vai fazer piada na cadeia, né? Lá não tem rede social, não. Pelo menos, se tiver aquele bloqueador de celular, não tem rede social não, tá? Eu quero mandar aqui um abraço para 2 pessoas aqui que acabaram de falar comigo aqui pela minha rede social. Eu quero mandar um grande abraço para o Júnior Moreira e para o Samuel do Gepar. Samuel, um grande beijo, me chamou de moleca, eu não sou moleca não, hein? Eu sei que a moleca é carinhoso, mas eu sei que você tá mandando aquele abraço para mim, eu mando outro para você também e a gente vai agora dar um recadinho para você. É um recadinho, tá bom? Hoje é dia de Villefort. Dia de dicas de preços bons e receitas simples e deliciosas. Sabe onde? No melhor lugar para atacado e varejo. Põe na tela. Oi, Minas Gerais, mais uma vez os gêmeos, só que não aqui na Villefort. Viu a dica de hoje? A dica de hoje é estrogonofe de frango, da vizinha me trouxe aqui pro freezer. Essa receita é boa, gente. Stanley, nós vamos usar filé de frango para nossa receita. Fica ligado aí pra vocês verem que agora nós vamos mandar pegando os outros ingredientes. Vamos lá, junto a gente. Hora do almoço, esse cheirinho de estrogonofe, Samuca. O que você lembra? A primeira vez que você foi pra cozinha. Stanley, é verdade. Primeira vez que eu falei assim, vou enfrentar a cozinha, tô com fome. Fiz um estrogonofe. Stanley, olha aqui, ó. Deu certo. Com esse arrozinho, essa batata palha, hein? Stanley, quero saber. Quer a minha receita? Corre lá no site da Villefort, vai no Instagram, tá tudo lá, viu? E você encontra tudo aqui também, né? Villefort, mais barato todo dia. Moço, né, deu até fome. Gente, um motociclista flagrou o próprio assalto no Rio de Janeiro. Ele estava com uma câmera no capacete, aquele tipo de GoPro que a gente chama, quando foi abordado pelos ladrões que agiram com crueldade. Veja só. A moto avança pela avenida até que essa outra moto emparelha. O garupa está armado e dá a ordem. O motociclista obedece e encosta do lado esquerdo, mas o assaltante tem pressa. Calma, não tem nada aqui. O assaltante agride o motociclista, são 2 coronhadas. O barulho assusta, mas a vítima tenta manter a tranquilidade. O homem desce e entrega a moto, nem assim o ladrão se acalma. Em seguida, o assaltante atira. O homem é atingido na perna e tenta fugir. Dá para perceber a dificuldade. Ele manca, mas continua andando o mais rápido que pode. Finalmente encontra ajuda com o motorista desse carro escuro. O motociclista entra e dá para ver o ferimento na perna direita. Ele tira o capacete onde está a câmera que gravou as imagens e está ofegante. O motorista acelera e sai em busca de socorro.
hospital aqui mais próximo aqui, por favor. O assalto aconteceu bem aqui nessa avenida movimentada que liga bairros da Zona Norte ao centro da cidade. Quem anda de moto no Rio de Janeiro não se sente seguro. Qualquer lugar do Rio de Janeiro tá complicado de andar, principalmente quando se trata de moto, entendeu? E eles procuram andar de moto que tem mais facilidade para fazer assalto e fazer os roubos, né? O motociclista que foi assaltado e baleado tem 58 anos e está fora de perigo, segundo a família. Graças a Deus ele está bem, não teve problema nenhum, a bala entrou e saiu, né? E raspou ainda no outro joelho, mas não vai precisar de cirurgia. Os assaltantes foram identificados numa rede social. Em nota, a PM disse que o batalhão da área foi informado sobre o roubo e que policiais estão fazendo buscas pela região. Até agora, a moto roubada e os assaltantes, que aparecem na rede social como Pete e Marcelo, não foram encontrados. Olha, imagens também fortes, né? Bem fortes essas imagens. Você vê que o camarada, ele não se contenta em roubar a moto, não. Ele tem que sacar a arma, ele aponta a arma e ele toma a moto, mas atira ainda na perna do cidadão, do dono dessa moto aí, que gravou toda essa ação. Você vê os criminosos ali na outra moto, né? 2 jovens, eles param, são ousados. Olha a arma na mão dele, parece uma pistola. Então, eles são muito ousados e muito cruéis, porque tomam o veículo do homem de 58 anos e ainda atiram na perna dele. Agora, uma situação que, não sei, é no mínimo estranha. Porque além de atirarem, o camarada, a vítima vai sair correndo, aí você vai ver, a vítima sai correndo, a vítima tenta, então, pedir ajuda, mas esses bandidos aí que levam a moto dele, por que eles perseguem esse camarada, não queriam só a moto? Eu acho uma situação estranha, que tem que ser investigada. A moto dele foi localizada, é isso, produção? A moto já foi localizada, né? A moto foi localizada, de acordo com a produção, e esses 2 agora, com a carinha estampada e já foram identificados, também devem ser presos em breve, mas é uma situação no mínimo estranha. No mínimo estranha, pode ter alguma coisa por trás disso, porque além de levarem a moto, eles atiram, ainda perseguem esse homem. A ousadia deles é muito grande e a crueldade também. Tá complicado. Bandidos de moto andando dessa forma aí, assaltando as pessoas e atirando. É o Rio de Janeiro, né, gente? É o Rio de Janeiro, que já foi uma cidade maravilhosa, mas que agora tá aparecendo do outro lado, né? Como diz lá na outra emissora, do outro lado lá do paraíso, já virou inferno lá, né? Infelizmente, né? Imagens fortes. Um idoso de 76 anos, gente, foi assaltado em Varginha, no sul de Minas. Com o rosto muito machucado, emocionado, ele conversou com a nossa equipe de reportagem. Veja. Eu pensei que eu ia morrer, foi pensei de morrer. Mas Deus é muito bom, Deus pôs a mão. Então... Depois de quase uma semana do assalto, seu Jaci ainda continua fazendo o tratamento das lesões que sofreu pelo corpo no PSF do bairro Barcelona. O rosto da vítima ainda está todo roxo e o hematoma na testa ainda está muito inchado. O idoso de 76 anos se emociona quando se lembra do que passou na última semana. Não sei como, até uma coisa dessa, não esperava de uma coisa dessa. Trabalhei a vida inteira, criei meus filhos, tudo trabalha, tudo pus novo para trabalhar. Hoje eles não podem trabalhar. O crime aconteceu no alto do bairro Vila Paiva, em Varginha. Essas imagens mostram seu Jaci, o irmão dele, que também é idoso, correndo do criminoso que está armado com uma faca. Seu Jaci é agredido pelas costas e cai com o rosto no chão. Nesse momento, o assaltante faz ameaças com a arma e pega o celular da vítima. Não satisfeito, o bandido ainda tenta render o irmão do seu Jaci. Ele pegou meu celular, pediu o celular, deu o celular, arrancou da minha mão. Foi com a faca, passa dinheiro. Eu falei, eu não tenho dinheiro que eu tô caminhando. Não, se você não der, eu te mato. Aí ia com a faca no meu irmão, ia em mim, eu ia nele, nós foi debrando ele até chegar perto. Quando ele virou a cara, eu falei pro meu irmão, corre. Meu irmão saiu correndo. Ele saiu correndo atrás de mim com a faca e chutou meu pé. Eu fui cair uns 5 metros mais de distância, bati a testa no coisa lá. Aí ficou esguichando, ele chegou, a capacidade de chegar em cima de mim com a faca, só com a mão no bolso para ter dinheiro.
É brincadeira. Seu Jaci, que fazia caminhada todos os dias, agora está com medo até mesmo de sair de casa. Não dá para caminhar mais ali. Ali, lá de baixo, nunca mais passo ali. Perdeu a vontade de sair de casa, seu Jaci? Perdi o apetite de tudo, de fazer tudo. Tô assim, sem saber o que fazer. Se eu saio da rua, fico olhando para os lados para ver, não posso carregar mais nada no documento, nem nada. Gente, que imagem triste essa, né? Quer dizer, o cidadão vai fazer a caminhada dele e acaba sendo perseguido, esfaqueado, né? Você vê que ele recebe uma facada nas costas e o rosto totalmente desfigurado mesmo pelas pancadas que levou. Agora, eu vou te contar um negócio. É o que a gente acabou de falar nesse outro crime aqui. Não basta mais roubar. Não basta mais roubar. Tem que bater, tem que atingir com a faca uma pessoa inocente, uma pessoa inofensiva que não estava armada. Você imagina a situação desse homem? Você imagina o desespero dele, ele nunca mais vai ter coragem de fazer caminhada ali naquela região, quiçá se tiver condições de fazer em outro local, porque fica o trauma. Agora, o que me preocupa também é o número de crimes que têm sido cometidos com facas, as chamadas armas brancas, né? Porque faca todo mundo tem em casa, sabe? Então é um tipo de arma que você possa tirar do outro e falar, não pode ter arma, né? Revólver em casa, mas faca todo mundo tem. E o número de crimes ocorridos com faca está cada vez maior, a gente tem trazido muitos. Agora, o número de crimes contra idosos também está muito grande. São vários que a gente tem trazido aqui, né? Então, assim, preocupa muito isso, né? Tomara que ele fique bem, porque o susto aí foi grande, viu? O susto foi grande. Vou fazer um serviço aqui agora. A gente tem uma família desesperada em Vespasiano. É que na manhã do último domingo, agora dia 13, dia das mães, né? Sumiu, desapareceu de casa o Jefferson Luiz Custódio Soares. Ele tem 17 anos e ele desapareceu depois de sair para ir à igreja. Você vê a imagem dele, a família já foi à delegacia de pessoas desaparecidas. E a informação que nos chega é que ele foi visto pela última vez por vizinhos por volta das 8 horas da manhã com uma mochila. A irmã dele, com quem nós conversamos, ela diz que ele levou um pijama, um caderninho com cerca de R$40 em dinheiro e ele não voltou para casa. Ele é coroinha de uma igreja da região, a igreja Nossa Senhora de Lourdes, em Vespasiano. A família descobriu que ele queria, na verdade, fugir com uma amiga, mas não tem mais informações se realmente ele desapareceu com essa amiga, se foi sozinho. E o Jefferson não dá notícias, então não se sabe se foi isso, não se sabe se ele está bem. Então é preciso que o Jefferson dê notícias se ele estiver bem, viu, Jefferson? E se você conhece esse rapaz, viu esse rapaz por algum lugar, ligue para o 181. Que é o Disque Denúncias da Polícia Civil, e dê informações sobre esse rapaz. Agora eu te peço mais, se você vir esse rapaz pela rua, bem alegre, saltitante, converse com ele e peça para ele entrar em contato com a família. Olha, Jefferson, sua família está desesperada. Tomara que nada de mal tenha acontecido com você. Se não aconteceu, você está assistindo aqui ao Alterosa Alerta? Entre em contato com a sua família. Agora, se aconteceu, a Polícia Civil já está investigando e você pode ajudar. Disque 181, viu? Agora imagine você andando na calçada tranquilamente. Aí do nada, um cachorro que estava na coleira com o dono te ataca. E mais, o dono do cachorro ainda acha ruim com você que é a vítima. Parece brincadeira, né? Mas essa história aconteceu com o seu Antônio e você vai conferir comigo. Roda. Veja nas imagens que um cão da raça Pitbull ataca sem motivo aparente. O animal está com o dono e a namorada dele. O cachorro agarra a mão do portuário e só larga quando o dono o agarra e o joga longe. O portuário se desequilibra e cai. Eu estava passando pela rua, quando eu vi o cachorro, me afastei dele, mas o cachorro, né, deu 2 gritos comigo, o dono do cachorro, do tipo, como é que você passa perto do meu cachorro, não tá vendo meu cachorro é bravo? Nas imagens também é possível ver que antes do ataque o casal sai de um local. O cachorro está usando uma focinheira, isso é possível ver.
Mas logo em seguida o dono retira o aparelho do animal e a mulher o guarda dentro da bolsa. Repare ainda que outras pessoas passam perto do cão, inclusive com outros animais, e o cachorro nada faz. Mas quando o seu Antônio vai passar na calçada, foi atacado. Eu imagino, meu Deus, se fosse uma criança aquele ataque. Seu Antônio levou 11 pontos na mão e está sem trabalhar. Agora a vida dele é essa, ir ao hospital, tomar vacina e fazer curativos. Seu Antônio acionou a polícia. O dono do cão foi prestar esclarecimentos na delegacia, mas ele promete que não vai ficar só nisso. Eu vou levá-lo às barras dos tribunais, porque é para você ter um cachorro desse tipo, que isso eu considero como uma arma, é preciso ter responsabilidade. Eu concordo com ele plenamente. Olha, eu te agradeço pela companhia. Um beijo, Sargento Adilson de Birité. Obrigada por toda a ajuda que você dá pra gente. Um beijo pra você. Ah, não vou agora, não vou encerrar agora. Não? Então vou pro break, então. Daqui a pouquinho eu volto. Voltando com informação de última hora, operação policial no Morro das Pedras. Galera da PM apreendeu muita droga e armas e tem cana lá também. É a galera da 125 Companhia. Um abraço pra vocês. Obrigada.